E como prometido a vocês, apurei todos os detalhes sobre o acordo entre Flamengo e a Roma por Matias Vinha. O Flamengo chega a um acordo com o clube italiano. Vou trazer todos os detalhes para vocês, o que realmente falta nesse exato momento para ser concluída a chegada de Matias Vinha ao mais querido Brasil, como a Roma agiu antes de comunicar ao Flamengo sobre aceitar a proposta do mais querido Brasil. Você vai ficar por dentro de tudo. Lembram quando eu falei aqui para vocês? Gente, eu estou muito confiante e continuo confiante. Estou aqui muito ansioso para chegar e anunciar a chegada de Matias Vinha definitivamente para você, depois dessa novela se arrastando há dias. Vou falar também sobre a situação envolvendo Luiz Henrique, hein? Marcos Braz e Bruno Spindler viajam à Europa, vão tentar convencer o atacante ex-Fluminense, revelado nas categorias de base do Fluminense, para vir para o mais querido do Brasil. Eu vou trazer todos os detalhes também sobre essa situação envolvendo o SAF no Flamengo. Cara, a princípio, né, todos nós achávamos que era apenas uma ideia do Rodolfo Landim, mas não é só o Landim que pensa em transformar o Flamengo em SAF. O Eduardo Bandeira de Melo, que pode inclusive voltar ao cargo máximo do Clube de Regatas do Flamengo agora em 2025, também pensa dessa forma. Inclusive, temos novidades em relação a isso. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente, inscreve no nosso canal, ativa o sino, deixa o like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Pois já começo falando sobre esse assunto, SAF no Flamengo, porque sabemos que nem todo mundo é a favor dessa ideia do presidente Rodolfo Landim. Ainda ontem, no último vídeo da noite dessa última sexta-feira, abordamos esse assunto que mais uma vez o Rodolfo Landim falou sobre transformar o Flamengo em SAF, mas mesmo assim a ideia do Rodolfo Landim, que vem conversando com investidores, não é realmente aí deixar o Flamengo por total controle da SAF, ou seja, né, dos investidores. Realmente o Flamengo continuaria com total controle do clube em caso de uma eventual SAF aconteça no Clube de Regatas do Flamengo, que é o que o presidente Rodolfo Landim quer muito. Só que essa não é só uma ideia, não é só Rodolfo Landim que pensa dessa forma. Uma informação importante que acabamos de apurar é que o ex-presidente do Flamengo, e inclusive pode retornar ao clube, ao cargo máximo do Clube de Regatas do Flamengo agora em 2025, que é o Eduardo Bandeira de Melo, também pensa dessa forma. E ainda por cima já está no velho continente, mais precisamente em Portugal, se reunindo com diretores do Porto de Portugal para saber como realmente funciona esse tal de SAF. Lembrando que lá não é SAF, é SAD, né? Com o D no final. Mas é a mesma coisa dessa maracutaia de vender ações do clube. Então o ex-presidente Eduardo Bandeira de Melo já está aprendendo, né? Procurando se aprimorar mais sobre esse negócio de SAF. A ideia de Eduardo Bandeira de Melo é poder realmente implementar também uma SAF no Flamengo, caso realmente ele chegue aí a voltar ao cargo máximo do Clube de Regatas do Flamengo. Lembrando que agora, esse ano, final de ano agora, 2024, tem eleições para a presidência do Clube de Regatas do Flamengo. E Eduardo Bandeira de Melo tá aí, louco para poder voltar ao mais querido do Brasil. Eu gostaria de saber de você, torcedor rubro-negro, realmente tem essa necessidade de o Flamengo se tornar SAF, mesmo com esse negócio de ter todo o controle do clube ou não? É preciso isso? O que você acha, torcedor rubro-negro? Fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, vamos falar sobre mercado da bola, porque eu tenho duas informações importantes aqui envolvendo o mercado da bola, que é de muito interesse do torcedor rubro-negro. Primeiro eu começo falando sobre o atacante Luiz Henrique. A gente vem trazendo nos últimos 2 dias uma viagem que já foi elaborada pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz e também pelo diretor executivo do clube Bruno Spindler. Essa viagem acontece no início dessa semana, segundo as informações trazidas pelo GE, é que Marcos Braz e Bruno Spindler vão à Europa.
E lá na Europa vão tentar convencer o atacante Luiz Henrique. O Flamengo ainda tem o interesse na contratação do atacante Luiz Henrique, jogador que joga pelo lado direito de campo. Lembrando que para essa posição hoje o Flamengo tem aí, né, uns 4 a 5 atletas, né? Tem a situação envolvendo Gerson, que joga por ali, Matheus Gonçalves, Luiz Araújo, que herdou a camisa 7 agora, né, nessa semana, depois da saída de Everton Ribeiro. Gabigol também joga pelo lado direito de campo também. Apenas no lado esquerdo que temos ali o Bruno Henrique e o Everton Cebolinha. Mas eu acho que do lado direito o Flamengo está bem servido, né? Vamos dar um exemplo. Gabigol e Pedro jogando junto. Gabigol joga pela direita, Pedro joga centralizado. Dando um exemplo, se o Tite quiser utilizar os dois, seria realmente, né, um ataque bacana, como já aconteceu. Agora, o Flamengo insiste nessa contratação. A ideia da diretoria do Flamengo nesse momento, com essa viagem, é convencer o Luiz Henrique a vir para o mais querido do Brasil. A princípio, o clube espanhol, que é o Real Betis da Espanha, só aceita vender o jogador de forma integral. Não tem esse negócio de negociar o jogador por empréstimo. Vender e ponto final. Nesse momento, o único clube que realmente está aí na briga com o Flamengo pela contratação de Luiz Henrique é o Corinthians, né? Inclusive ontem na entrevista coletiva, na apresentação de Nicolás de la Cruz, a gente viu aí, ele não falou diretamente de Corinthians, né? Mas o Marcos Braz falando que tem clubes que realmente aí pode cair num transfer ban, né, financeiro aí, com tantas dívidas, mas está em cima de contratações. Realmente aí o Marcos Braz não chegou a mencionar o clube diretamente, o nome do Corinthians, mas para um bom entendedor, né, meia palavra basta. Mas a situação do Luiz Henrique é essa aí. A informação que temos é que o Betis aceita negociar o Luiz Henrique de forma definitiva, com um valor fixado de 18 milhões de euros, mas toparia até 15 milhões de euros. Aí então a situação é com o Flamengo. O Flamengo vai negociar o jogador, vai tentar convencer o atleta, porque, vou falar para vocês, o Luiz Henrique já deixou claro que o único clube, o último aqui no Brasil, realmente aí, seria o Flamengo. Eu não sei porque essa insistência da diretoria realmente em contratar um jogador que já deixou o Flamengo no último pote, lá embaixo, o último realmente, né, para poder aceitar. Quando não tiver mais ninguém interessado a ter um Flamengo, a gente vai pro Flamengo mesmo, vamos lá no Flamengo. Lembrando que o jogador vê com bons olhos a ida para o Corinthians, só que o empresário do atleta realmente vem tentando trazer ele para o Flamengo. O empresário do jogador vê com bons olhos uma vinda do atleta para o Flamengo, uma vez que o Fluminense saiu da parada. O Fluminense desistiu de repatriar o jogador e agora segue essa negociação. E aí, nação, o que vocês acham? Realmente, o Flamengo deveria ou não deveria insistir nessa contratação de Luiz Henrique? Afinal, essa é a ideia da diretoria, ir lá e convencer o Luiz Henrique vir para o mais querido do Brasil. Mas fica à vontade e deixa aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, agora vamos para a informação sensacional que todo o torcedor rubro-negro está à espera, que é sobre o acerto do Flamengo com a Roma da Itália para a chegada de Matias Vinha. Eu trouxe o vídeo logo mais cedo, prometi que ia apurar sobre essa situação, de fato apurei todos os detalhes e é o seguinte, nação, realmente o Flamengo chegou a um acordo com a Roma da Itália. E falta apenas alguns detalhezinhos para poder Matias Vinha se tornar reforço do mais querido Brasil. A Roma, na verdade, antes de comunicar ao Flamengo que aceitaria uma cifra de 8 milhões de euros, a Roma precisou ir até o Sassuolo da Itália, negociar com o clube italiano. O clube italiano tem um empréstimo de jogador até o meio do ano agora de 2024. Para a Roma tirar o jogador de lá de forma antecipada, vai ter que pagar uma taxa de vitrine e ainda uma multa, né, por quebra de contrato. Vai tirar o jogador antes do final do empréstimo. E foi justamente sobre isso que a Roma foi até o Sassuolo e convenceu o clube a poder negociar e chegar a valores que a Roma realmente vê viável e negociar Matias Vinha por 8 milhões de euros. Porque a ideia da Roma realmente vai lá, vende o Matias Vinha ao Flamengo, pega o dinheiro, vai pagar o Sassuolo, a Roma precisa ir ao mercado, a Roma ficaria com alguns valores no caixa que não seria muito viável
valores abaixo do que esperado para ir ao mercado. Daí então foi lá, negociou com o Sassuolo, tudo certo entre a Roma e Sassuolo. Daí então a Roma chegou ao Flamengo e comunicou: olha só, a gente aceita liberar o jogador por 8 milhões de euros. Lembrando que a primeira oferta do Flamengo foi de 6 milhões de euros, depois o Flamengo subiu para 7,5, a Roma topou e comunicou ao Flamengo 8 milhões de euros e o Flamengo topou. Fechou com a Roma, negócio está encaminhado e nesse exato momento estão apenas negociando a forma de pagamento. Lembram quando eu falei aqui para vocês? Mano, estou muito feliz, estou confiante, eu vou anunciar essa contratação de Vinha aqui para vocês. Não só a de Vinha, mas também a de Léo Ortiz. Então nesse exato momento, Flamengo e Roma negociam apenas a forma de pagamento. Lembrando, como eu já tinha trazido aqui antes para vocês, né, que a Roma pretende aí receber um valor, né, de entrada, justamente por conta da situação financeira da Roma. Hoje, a Roma está punida pelo fair play financeiro e precisa de uma grana no caixa para poder ir ao mercado. A janela de transferência se fecha no dia 2 para a Roma, então a Roma precisa correr. E agora Flamengo e o clube italiano corre contra o tempo para poder realmente acertar todos os detalhes, botar o papel preto e branco, dar canetada a princípio até o final dessa próxima semana, ou seja, daqui para a próxima sexta-feira eu acho que já está tudo resolvido e a gente vai anunciar com certeza a chegada de Matias Vinha no mais querido Brasil. O jogador inclusive já está preparando tudo para vir ao Brasil, realizar exames e dar canetada e assinar contrato com o nosso Mengão queridão. Lembrando que a Roma também fez aquele joguinho esperando aparecer algum clube lá no futebol europeu para vender o Matias Vinha, pegar um valorzinho a mais, né, ou melhor, os 10 milhões de euros. Só que o único clube que realmente poderia pagar os 10 milhões de euros era o Sassuolo, pela opção de compra. Só que o Sassuolo já teria comunicado a Roma que não ia exercer a opção de compra. A Roma, vendo a janela chegando ao fim, daí então fez assim, ó, vamos negociar, vamos fechar pelos 8 milhões. E a gente bate o martelo. Então, tá negócio acordado, Roma e Flamengo. Agora é só acertar a forma de pagamento, que eu acredito nas próximas horas teremos novidade. Nesse exato momento, Matias Vinha está de malas pronta para o mais querido do Brasil. E vamos torcer para dar tudo certo nessa reta final de negociação. Léo Ortiz, na próxima segunda-feira para terça-feira, tem uma reunião com Paulo Pitombeira, empresário de jogador, para decretar também realmente o futuro do jogador. A gente tá ligadaço, a gente vai apurar mais detalhes e trazer para você daqui a pouco. Matias Vinha e Léo Ortiz, acreditamos sim nessas duas contratações para o mais querido do Brasil. E logo logo eu vou trazer detalhes para você. Valeu? Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Mas o de agora foi isso. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.